sobre a força na fraqueza, baseada na experiência do apóstolo Paulo, narrada na segunda carta aos Coríntios. Aqueles que são os leitores mais atentos das Escrituras sabem muito bem que lá na segunda carta aos Coríntios, quando Paulo chega ao final, no capítulo 12, ele diz que é nas minhas fraquezas que eu sou forte, que Deus é a minha força nas minhas fraquezas. Só que para chegar a essa conclusão, lá no capítulo 12, ele refletiu sobre várias coisas antes, para que nós tenhamos essa força nas nossas fraquezas e nas nossas fragilidades. Nós vivemos momentos difíceis, em que nós nos sentimos tão frágeis quanto fracos. E acredito que é interesse de todos nós termos a mesma experiência de Paulo, sentirmos a força na fraqueza. O que Paulo quis dizer com isso é que quando eu me baseio muito e dependo muito dos meus próprios recursos, das minhas próprias potencialidades, eu estou perdido, porque eu sou frágil. Eu sou falho. Depender apenas das forças que eu tenho é como construir a casa na areia. É isso que Paulo está dizendo. Entretanto, quando eu assumo minhas fragilidades, quando eu reconheço minhas fraquezas, aí a força de Deus se desenvolve em mim. E eu vou tendo essa experiência entre as minhas fraquezas e a experiência com a força do Senhor operando na minha vida. É esse o processo que Paulo descreve ao longo da segunda carta aos Coríntios. Hoje pela manhã, nós começamos vendo no primeiro capítulo como é que o conforto de Deus opera em nós. E apenas para você que não esteve de manhã e perdeu esse início, eu quero só contextualizar dizendo que a nossa ideia do conforto de Deus é de que Deus nos pega no colo, enxuga as nossas lágrimas e a gente acha que é só isso. Quando a gente conforta as pessoas, a gente só faz isso. A gente conforta as pessoas abraçando, enxugando as lágrimas, dizendo uma ou outra coisa. Mas o conforto de Deus é muito mais amplo do que isso. Deus não quer só nos segurar no colo. Aqueles que buscam o conforto de Deus, querendo só o colinho de Deus e achando que vão só encontrar isso, não vão. Porque o conforto de Deus não é só nos segurar no colo, nem nos dar lencinho para enxugar nossas lágrimas. O conforto de Deus é, como vimos hoje pela manhã, nos dar conteúdo, nos tornar pessoas maduras, pessoas que tenham o que dizer, pessoas que tenham o que compartilhar, pessoas que tenham o que viver. Essa é a maneira como o conforto de Deus opera em nós. Hoje à noite nós vamos avançar um pouco mais, vamos agora para o final do capítulo 2 e o início do capítulo 3 da segunda carta aos Coríntios, para falarmos sobre isso, conduzidos no triunfo de Cristo. E aí olha só, presta atenção, isso é um clichê já no meio evangélico, sabe? Virou um clichê no meio evangélico. Vitória em Cristo, né? Vencendo com Cristo. Venha participar da vitória de Cristo. Você é um vencedor, né? Virou um clichê dizer isso. A gente ouve tanto isso, começa a ficar enjoado dessas frases prontas, sabe? Dessas coisas prontas. Você é um vencedor, você é vitorioso em Cristo. Tem um pessoal aí enjoado, beça, que se acostumou a dizer: bom dia, abençoado. Aí, sabe com esse negócio? Bom dia, abençoado. Eu fico irritado com um negócio desse. Que é um troço sem quê, nem porquê. Para com isso. É como se as palavras em si tivessem poder. Sabe? Uma vez chegando numa cidade dessas aí, que eu fui pregar numa igreja dessas, tinha lá uma placa na frente da cidade dizendo: essa cidade pertence a Jesus. Eu achei tão engraçado aquilo. Falei, gente, se fosse resolvido isso com uma placa, a coisa estava feita, não é? Nossa, se fosse resolvido isso com uma placa, a gente botava isso na entrada do Rio de Janeiro, ali na Via Dutra. O Rio de Janeiro pertence a Jesus. Já pensou que legal que seria? Botou a placa, pronto, resolveu os problemas todos da cidade. Não é assim que as coisas acontecem.
Não é assim que as coisas acontecem. Teve um pastor maluco desses aí, que tem vários deles, que em vez de estar no púlpito, eles tinham que estar internados num manicômio. Teve um desses malucões, bem malucões, que entrou num helicóptero para sobrevoar a cidade do Rio de Janeiro, para ungir a cidade do Rio de Janeiro com óleo, com azeite, derramando azeite sobre a cidade do Rio de Janeiro, para que os problemas da cidade do Rio de Janeiro acabassem. Quem estava precisando de unção era esse camarada, não era a cidade do Rio de Janeiro. Ele é que talvez precisasse de uma boa unção de óleo para deixar de pensar bobagem, porque não é assim que as coisas se resolvem. Vejam, se fosse assim que as coisas se resolvessem, eu seria o primeiro a ficar naquela porta ungindo cada um de vocês que entrasse aqui dentro. Cada um que passasse ali, eu ia chegar e passar um azeitezinho na cabeça de vocês e resolvia o problema. Todo mundo saía daqui azeitonado, sabe? Azeitonado no espírito. Ia para casa e não ia mais ter problema, não ia mais ter preocupação, ia ter a vitória em Cristo. Isso é clichê. Vamos começar a levar o Evangelho a sério. Vamos começar a levar o Evangelho a sério. O que é que Paulo quis dizer quando falou em triunfo de Cristo? Eu me torno um vitorioso em Cristo quando eu fico com o olho fechado e dizendo: eu sou um vitorioso em Cristo, eu sou um vitorioso em Cristo, eu sou um vitorioso em Cristo? É assim que eu me torno? Eu me torno um vitorioso em Cristo quando eu fico cantando que sou um vitorioso em Cristo? É assim que eu me torno um vitorioso em Cristo? A coisa acontece assim, automaticamente? Aconteceu com alguém? Aconteceu com alguém em dizer uma fórmula mágica e tudo acontecer? Quando Paulo fala em ser vitorioso com Cristo e ser conduzido no triunfo de Cristo, ele não está brincando com essas palavras. Ele não está fazendo formulazinhas. Ele está falando sobre todo um conteúdo. Existe um conteúdo aí por trás. Existem coisas que acontecem antes da gente ser vitorioso em Cristo. Para que a gente seja vitorioso em Cristo, algumas coisas precisam acontecer. E dentro dessa perspectiva de Paulo em ser forte na fraqueza, existe, além da consciência do tipo de conforto que Deus nos traz, como vimos hoje pela manhã, existe agora a consciência do que é ser vitorioso em Cristo. A consciência do que é ter triunfo em Cristo. E é isso que nós vamos ver nesse texto de Paulo, lá no final do capítulo 2 da segunda carta aos Coríntios, a partir do verso 12 até o versículo 6 do capítulo 3. Vá seguindo aí. Eu já disse que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Esses capítulos e versículos foram colocados depois. Os capítulos da Bíblia foram colocados no século XIII, os versículos foram colocados no século XIV. Mas durante muito tempo a Bíblia era lida sem capítulos e versículos. Aí quando a gente coloca capítulos e versículos, a gente acha que a ideia acaba ali. Acabou o capítulo, acabou a ideia, vai começar outro assunto. Não. Às vezes o assunto passa de um capítulo para outro, porque não havia essa divisão de capítulos originais. Por isso que Paulo começa dizendo uma coisa no final do capítulo 2, continua até o início do capítulo 3, é a mesma coisa que ele está dizendo, é o mesmo pensamento. E no versículo 12 do capítulo 2 de 2 Coríntios, a gente lê assim: quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso despedi-me deles e fui para a Macedônia. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus,
somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e entre os que estão perecendo. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo que habita em vocês, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa, vejam, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, não das fórmulas, não das religiões, mas do Espírito. Pois a letra, as fórmulas matam, mas o Espírito vivifica. O que é então ser um vitorioso em Cristo? Para que nós tenhamos força na fraqueza, a gente precisa experimentar esse triunfo em Jesus. Mas isso não é um sentimento, entende? A gente vive numa época em que a gente está dando muito valor aos sentimentos, precisa sentir, precisa ter aquela emoção, senão a coisa parece que não acontece. E aí quando falta aquela emoção, quando falta aquele sentimento, parece que está faltando alguma coisa. A gente anda muito atrás de emoções e sentimentos. E a fé não é emoção ou sentimento. A fé é uma decisão. A fé é um compromisso. Eu não tenho que ficar sentindo, porque se eu depender dos meus sentimentos e das minhas emoções, vai ser difícil. Porque tem dias em que eu estou muito bem emocionalmente, então parece que os céus estão abertos, que Deus está aqui pertinho de mim. Tem dias que não é assim. Ou eu estou enganado, ou só comigo é que acontece isso. Só comigo é que acontece isso. Tem dias em que não estou assim. Tem dias que os céus estão fechados. Tem dias que parece que Deus não está ouvindo nada. Tem dias que parece que Deus me abandonou. E se eu ficar dependendo de sentir alguma coisa, dependendo dos meus sentimentos, das minhas emoções, eu entro em parafuso, porque nem sempre eu estou do mesmo jeito emocionalmente. Por isso que a fé não depende do que sentimos. A fé depende daquilo que a gente confia. Eu posso nem estar sentindo nada, mas eu confio que é dessa forma porque Deus disse. Eu posso não sentir a presença de Deus ao meu lado, mas eu confio que Ele está ao meu lado porque Ele prometeu. Eu posso achar que Deus não está ouvindo minhas orações, posso não sentir isso, mas eu confio porque Deus disse que ouviria. Eu posso não ter certeza de que há uma vida após a morte, podendo comprovar isso com dados. Posso não sentir isso. Eu posso ter receio de morrer, mas não importa o que eu sinto. O que importa é aquilo que eu sei. O que importa é aquilo que eu confio. Eu confio porque Deus disse: a minha fé não pode depender do que eu sinto. Tem que depender daquilo que eu sei, daquilo que eu conheço da palavra e daquilo que eu confio. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é isso. O sentimento de vitória em Cristo não é um sentimento propriamente, mas é uma confiança, e uma confiança em cima de uma série de coisas que acontecem na nossa vida. Em cima de um processo que se desenrola em nós, e que de alguma forma a gente vê a descrição disso nesses versículos que nós lemos agora.
Então preste atenção nisso. O que é ser um vitorioso em Cristo? O que é o triunfo em Cristo? A primeira coisa que eu gostaria de dizer essa noite é que o triunfo em Cristo, esse estar triunfante em Cristo, esse ser vitorioso em Cristo, ele depende de um processo que começa com a confiança na condução divina. O fato de eu me sentir vitorioso em Cristo, de eu estar participando do triunfo de Cristo, precisa primeiro depender dessa confiança na providência e na condução divina. Vejam o que Paulo está dizendo lá no capítulo 2, nos versos 12 e 13. Vejam que ele diz que estava em Troade para pregar o evangelho, e estava em Troade por quê? Porque ele notou que o Senhor havia aberto uma porta para ele. Isto é, Paulo experimentou a condução de Deus. Ele reconheceu que só estava em Troade porque o Senhor abriu uma porta para ele. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo diz, olha, a primeira coisa que acontece quando nós confiamos no propósito de Deus na nossa vida, na condução de Deus na nossa vida, é nós sentirmos que não estamos ao acaso, que Deus está nos conduzindo. Embora às vezes tudo pareça ao contrário, tudo ao redor pareça que não seja assim. Entretanto, nós sentimos que Deus está nos conduzindo. Nós confiamos que há um propósito. Nós lançamos nossa confiança de que Deus está nos levando para algum lugar. Essa experiência de portas abertas, a gente pode se lembrar de Pedro passando por isso. O apóstolo Pedro, ele foi preso no capítulo 12 de Atos e depois foi libertado por anjos. Anjos foram lá e abriram as portas da prisão, e aí Pedro volta para casa onde os discípulos estavam orando, e Pedro é recebido por eles, e eles estavam orando por Pedro e nem sabiam que Pedro já havia sido libertado, porque Deus havia aberto as portas. Com Paulo aconteceu a mesma coisa em Filipos. Ele estava preso com Silas, e no meio de um terremoto lá, as portas da prisão se abriram. Bom, Paulo está aqui dizendo que ele estava em Troade porque Deus abriu uma porta para ele. Ele dizia o seguinte: eu estou em Troade não foi por acaso, eu sei que Deus me trouxe até aqui, eu sei que Deus tornou isso aqui possível. A nossa participação na vitória de Cristo, ela não cai do céu, ela começa numa confiança de que Deus está conduzindo a nossa vida. Quando a gente aprende a confiar na condução de Deus, nós não somos vitoriosos em Cristo à toa. A gente é vitorioso em Cristo quando aprende a confiar no que Deus está fazendo. Quando a gente aprende a confiar nas coisas que Deus está conduzindo e da maneira como Ele está conduzindo. Então vejam, muita gente acha que ser vitorioso em Cristo significa fazer o que eu quero porque Cristo está comigo. Entende a diferença? Eu posso fazer o que eu quiser, eu vou conseguir tudo, eu vou ser um vitorioso em Cristo. Em que sentido? Cristo está aqui dando a retaguarda, eu vou indo e Ele garante, eu vou indo e Ele garante. Agora veja que estupidez. Quando Paulo está dizendo exatamente o contrário, ele está dizendo, olha, a primeira coisa que acontece com alguém para participar da vitória em Cristo, do triunfo em Cristo, é aprender a confiar na condução de Deus. Eu estou aqui em Troade porque Deus me abriu uma porta. Eu estou aqui em Troade porque Deus permitiu. Eu estou aqui em Troade porque Deus me trouxe para cá. É Deus que me conduz. Não fui eu que trouxe Deus. Eu resolvi vir para Troade e carreguei Deus comigo. Não foi isso. Deus que me trouxe. Deus me conduziu. Então a primeira coisa que nós precisamos sentir e experimentar, se queremos ser vitoriosos em Cristo, é aprender a confiar na condução de Deus.
nos planos de Deus, nos propósitos de Deus para a nossa vida. É a primeira coisa. A segunda coisa, agora vejam, Paulo continua falando, e aqui, exatamente aqui no versículo 14 e no versículo 15, ele usa essa expressão: e Deus sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Está aí essa expressão. E a gente só lê isso. E aí a gente acha que é isso. Deus nos conduz vitoriosamente em Cristo. Não é isso que Paulo está dizendo. Leia tudo. Leia completo. O que ele está dizendo é que nós sempre somos conduzidos vitoriosamente em Cristo. Para quê? Para quê? Para que, por nosso intermédio, Cristo possa exalar através de nós o seu perfume. Para que a fragrância de Cristo seja conhecida pelas pessoas. Cristo não me tira daqui e me traz para cá só porque eu quero. Cristo não abre as portas para mim porque eu acho que tem que abrir. Cristo não me leva de alguma forma e não me conduz de alguma forma só porque eu acho que tem que ser assim. Não. Participar do triunfo de Cristo é saber que o que Ele está fazendo em nossa vida não tem a ver propriamente conosco, tem a ver com a sua obra, tem a ver com o seu reino. Participar da vitória de Cristo é saber que a coisa não roda ao redor de mim, que eu não sou o sol, com o universo rodando ao meu redor. Pelo contrário, Cristo é o sol e nós estamos girando em torno dele. Então, ser vitorioso em Cristo não é que Deus coloca o universo inteiro ao meu dispor. Não é que Deus me coloca como o centro do universo. Não. Pelo contrário, ser vitorioso em Cristo é estar no contexto de um propósito, de um projeto de Deus, para que o perfume de Cristo seja conhecido pelas pessoas, para o bem ou para o mal. Porque Paulo diz no versículo 15, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para os que estão sendo salvos, nós somos a fragrância de vida. Para os que estão perecendo, nós somos cheiro de morte. Sabe como é que isso acontece? Isso acontece assim. Para as pessoas que estão salvas em Cristo, Cristo é o Salvador. Para pessoas que estão perdidas, Ele é o juiz. Para pessoas que estão salvas em Cristo, Ele é a redenção. Mas para as pessoas que não têm Cristo, Ele é a condenação. Para as pessoas que têm Cristo, Ele é o céu aberto. Para as pessoas que não têm Cristo, Ele é a perdição aberta. Cristo, quando salva, é fragrância de vida. Mas quando a pessoa não quer saber de Cristo, Ele é cheiro de morte para ela. Porque o mesmo Cristo que salva quem nele crê, condena quem nele não crê. Lembram-se do que ele fala em Mateus 25? Que no dia do juízo estarão à minha direita aqueles que são minhas ovelhas. À minha esquerda estarão quem? Os bodes. À minha direita estão as ovelhas. À minha esquerda estão os bodes. Aqui no meio é quem ainda não resolveu. Aí o que o texto diz? Que Jesus vai virar para os que estão à sua direita e vai dizer o quê? Vinde, benditos de meu Pai, tomai por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha que alegria, não é? As ovelhinhas todas alegres, porque elas vão participar do reino de Deus, tudo ali sorrindo. Mas aí ele vai se voltar para os que estão à sua esquerda. E aí quando ele se volta para os que estão à sua esquerda, o texto diz o quê? Que Jesus diz o quê para eles? Apartai-vos de mim, não vos conheço. Estão vendo a diferença? É o mesmo Cristo. Só que as ovelhas
sentem cheiro de vida. As não ovelhas sentem cheiro de morte mesmo. E você que está aqui no meio vai para onde? Vai ser o quê? Vai ser ovelha ou bode? Mas é isso que Paulo está dizendo. Agora, quem é que apresenta isso? Somos nós. Quem é a presença física de Jesus no mundo hoje? É a sua igreja. Por isso que a igreja é chamada por Paulo de corpo de Cristo. Cristo não é mais presença física aqui, que somos nós, o corpo de Cristo. Nós é que hoje somos o perfume de Cristo. Então agora, voltando. Quando Cristo realiza alguma coisa na nossa vida, não é propriamente por nossa causa, porque nós não somos o centro do universo. O centro é Cristo. Quando Cristo realiza alguma coisa na nossa vida, tem a ver com o seu reino. Tem a ver com o seu plano, para que nós sejamos perfume de Cristo naquilo que Ele está operando em nós. Então quem é o vitorioso em Cristo? O vitorioso em Cristo, em primeiro lugar, é aquele que começa a aprender a confiar na condução que Jesus está dando para a sua vida. Que confia no propósito de Deus. É Ele que me leva, não sou eu que o levo. Não sou eu que escolho. Não sou eu que decido, Ele me conduz. Ser vitorioso com Cristo, em primeiro lugar, é se deixar conduzir por Ele, humildemente, quebrantado, contrito. Segundo, ser vitorioso com Cristo é saber que a sua vida está sendo trabalhada para propagar o perfume de Cristo, e não o nosso próprio perfume. Para que aqueles que estão convivendo conosco possam optar, diante de alguns, para quem testemunhamos, e nós os levamos ao conhecimento do Evangelho, e eles conhecem Cristo, nós somos cheiro de vida para eles. Mas aqueles que não querem e rejeitam, nós somos cheiro de morte, porque nós não anunciamos apenas a salvação, nós anunciamos também que há uma perdição para quem não aceita a salvação. E tudo isso acontece à medida em que Deus vai trabalhando na nossa vida. Nós somos conduzidos para sermos cheiro de Cristo para os outros. Agora, olha aqui para mim. O que é que você tem sido? Você que se diz discípulo de Jesus. Você que chama Jesus Cristo de seu Senhor. Você que diz que ama a Cristo. Você que canta, louva a Deus, se emociona, chora. O que é que você tem sido fora isso? No seu dia a dia, nos lugares que você frequenta, naquilo que você diz, nas coisas que você faz. Paulo diz que nós precisamos ser a fragrância de Cristo. Então não adianta você vir com essa conversa mole, me dizendo, eu sou um vencedor em Cristo. Não é. Se você, onde vive, não transmite o cheiro de Jesus, você não é vencedor, você é um perdedor. Porque o vitorioso em Cristo, primeiro, começa confiando na condução de Deus. Segundo, ele sabe que ele é fragrância de Cristo para os outros. Isso é participar do triunfo de Deus e da vitória de Deus. Em terceiro lugar, agora indo para o capítulo 3, o apóstolo Paulo diz lá, olha, vocês são a nossa carta, ele diz no verso 2, escrita em nosso coração, e vocês demonstram que são uma carta não escrita com tinta, nem naquelas pedras dos mandamentos que Moisés recebeu, mas com o Espírito de Deus vivo que habita em vocês. Então participar da vitória e do triunfo de Cristo não é só ter coisas escritas na religiosidade oficial da vida. A vitória de Cristo começa sendo operada em nós por dentro, quando nós nos tornamos cartas de apresentação de Deus, mas não mais porque os mandamentos estão escritos nas tábuas,
Os mandamentos agora estão escritos onde? No coração. Não mais porque temos a lei mosaica, mas porque agora nós temos em nós quem? O Espírito de Deus. Paulo diz: vocês são a carta de recomendação, que tem gravado em vocês, não a escrita com tinta, mas com o Espírito. Não é mais a lei escrita na pedra, mas é na consciência, é na convicção. Você não obedece mais a Deus e nem segue mais os ensinos da palavra porque é obrigado, mas porque quer. Não faz mais isso por causa da sua religião, mas porque quer. Não são mais os credos confessionais que definem a coisa, nem é mais a religião a que você pertence, mas é por dentro o que o Espírito de Deus está fazendo em você. O vitorioso em Cristo, ele não é um religioso. O vitorioso em Cristo, ele não é um membro de igreja apenas. Porque não é o fato dele ter uma religião ou participar de uma igreja que vai fazê-lo ser vencedor em Cristo. O que vai fazê-lo vencedor em Cristo é o que acontece com ele por dentro. É o Espírito de Deus gravado em sua vida, em seu coração. É a lei de Deus habitando na sua alma. São os ensinos do Senhor dirigindo suas escolhas e sua vida. É isso que é ser conduzido em Cristo triunfalmente. É isso que é participar da vitória em Cristo. Paulo diz aos Coríntios: olha, vocês são a minha maior carta de recomendação. Estava tendo um problema lá, porque desde os tempos da primeira carta, Paulo já tinha problema com algumas pessoas na igreja de Corinto que não aceitavam a sua autoridade apostólica. Hoje nós temos indicações muito fortes de que entre a primeira carta de Corinto e a segunda, houve ainda uma outra que se perdeu. O que significa que essa segunda não seria a segunda, na verdade seria a terceira carta. O que torna a coisa pior ainda, porque a igreja continuava a mesma. Se a gente já acha um absurdo, entre a primeira carta e a segunda, a igreja continuar a mesma, imagina entre a primeira e a terceira. A igreja de Corinto não tinha mudado, ela continuava a mesma. Havia lá uns encrenqueiros que duvidavam da autoridade apostólica de Paulo. E diziam: que cartas de recomendação ele tem? De Pedro? De Tomé? De qual apóstolo? Paulo diz: a minha carta de recomendação são vocês. É o que Deus tem feito na vida de vocês. Foi o evangelho que eu preguei a vocês. É o que o evangelho fez em vocês. Isso é que é minha carta de recomendação. O que dá autoridade a mim é a maneira como Deus está trabalhando na vida de vocês através daquilo que eu ensinei para vocês. Vocês são a minha carta de recomendação, não escrita com tinta, mas por causa da vida de vocês. Sempre somos conduzidos triunfalmente em Cristo por causa do que acontece aqui dentro. Então eu volto a dizer, não é uma questão de fórmula, não é uma questão de frase, não é uma questão de declaração. Eu declaro que sou vitorioso em Cristo. Eu volto a dizer, se as coisas fossem simples assim, estava resolvido. Mas não é assim que a coisa acontece. O vitorioso em Cristo é aquele que começa confiando na condução de Deus, é aquele que é fragrância de Cristo entre as pessoas, para cumprir os propósitos do reino. E terceiro, é aquele que possui o Espírito Santo dentro de si, modelando a sua vida. E por fim, para encerrarmos, diz o apóstolo Paulo no verso 5, não que possamos reivindicar qualquer coisa em base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ser vitorioso em Cristo não é se basear naquilo que a gente pode oferecer.
mas é se basear nas capacitações que o Senhor nos dá. Quando a gente começa a confiar muito nos nossos próprios méritos para conseguir algumas coisas, nós estamos longe da vitória em Cristo. Quando Paulo diz em Romanos, somos mais que vencedores por aquele que nos amou, ele não está dizendo isso à toa. Porque o vencedor, o atleta, por exemplo, para chegar lá no pódio, ele depende da sua condição física, do seu treino, das suas capacidades. Mas não somos vencedores como eles. Nós somos mais do que vencedores, sabe por quê? Porque nós nunca conseguiríamos por nossas próprias forças. Cristo consegue por nós. Ele nos capacita. Ser vitorioso em Cristo, vejam, ter vitória em Cristo, a palavra principal aí não é vitória. A palavra principal aí é Cristo. O que está acontecendo é que as pessoas estão trocando. Parece que vitória é que é a palavra principal. Eu, um vitorioso. Eu com vitória. Não, a palavra principal aí é Cristo. Eu em Cristo. Eu com Cristo. E aí é que acontece o resto. Eu em Cristo, eu com Cristo, e aí acontece o resto. Sabe o que é que Paulo falava? O que é que Paulo estava pensando quando ele diz essa expressão, conduzidos triunfalmente em Cristo? Paulo estava pensando no desfile do exército romano, quando voltava para Roma, que era uma coisa muito comum, todas as guerras que Roma vencia, vinha o general romano, montado no seu cavalo, à frente do cortejo. Atrás vinham os soldados que lutaram. Por último, vinham os prisioneiros de guerra. E eles iam passando por Roma, e o povo todo vinha às calçadas e às janelas, e aplaudiam e jogavam flores para receber o general vitorioso. Eles estavam homenageando o general e o exército vitorioso, mas lá no fundo, os prisioneiros que estavam sendo conduzidos participavam disso. Não mereciam nada, eram prisioneiros, mas ouviam os aplausos e recebiam as flores que eram jogadas sobre o exército, acabava caindo sobre eles. É nisso que Paulo está pensando. Ele está dizendo, não são vocês que estão em cima do cavalo, nem são vocês que são o general, vocês não são nem os soldados, vocês são os prisioneiros que estão sendo conduzidos em triunfo com Cristo, e porque estão sendo conduzidos por Cristo, recebem as palmas e as palmas flores, recebem as palmas. Isso é ser conduzido por Cristo. Então a palavra não é vitória, a palavra é Cristo. Todas as outras palavras dependem dela. Depende da palavra Cristo, a palavra salvação. Depende da palavra Cristo, a palavra adoção. Depende da palavra Cristo, a palavra alegria. Depende da palavra Cristo, a palavra céu. Depende da palavra Cristo, a palavra perdão. Depende da palavra Cristo, a palavra misericórdia. Depende da palavra Cristo, a palavra eternidade. E depende da palavra Cristo, a palavra vitória. Está tudo ligado em Cristo. Quando eu estou em Cristo, eu tenho tudo isso. A figura principal na minha vida é Cristo. É dele que vem a minha capacidade de participar da sua vitória. E aí Paulo chega no final da carta, aí ele vai dizer lá, como a gente vai ver numa mensagem lá para frente, quando sou fraco é que sou forte. Por quê? Porque é justamente quando eu reconheço isso, que eu não sou o general, eu sou o prisioneiro. Não é sobre mim que estão os aplausos, é sobre o general, mas eu faço parte desse cortejo, eu acabo recebendo por causa da vitória dele, porque eu estou com ele. E aí, reconhecendo essa minha fraqueza, que eu sou forte. Então, muito cuidado. Cuidado com esses clichês.
Cuidado com esses clichês, eles não dizem absolutamente nada. Ser vitorioso em Cristo não é fazer o que eu quero e Cristo vem atrás. Pelo contrário, é ser conduzido por Cristo para onde Ele quer. Ser vitorioso em Cristo não é ter a minha vida como o fator principal de tudo, mas eu estar no contexto em que eu sou fragrância de Cristo. Só quando eu sou fragrância de Cristo, só quando eu tenho o cheiro de Cristo na minha maneira de viver, é que eu sou vitorioso em Cristo. Eu não sou vitorioso em Cristo quando eu faço parte de uma instituição religiosa. Eu sou vitorioso em Cristo quando a lei de Deus está gravada é no meu coração. Quando a minha experiência de fé é uma experiência com Cristo e não com uma religião. Eu não sou vitorioso com Cristo quando eu dependo do que eu tenho e do que eu sou. Nem mesmo quando eu dependo das fórmulas e das palavras. Mas eu sou vitorioso em Cristo quando eu estou em Cristo. Quando o meu coração já fez a decisão de estar em Cristo, de crer nele, de segui-lo e de tê-lo como Senhor e Salvador da minha vida. É só aí que eu começo de fato a experimentar o que é ser um vencedor em Cristo. Por isso, é que a minha pergunta essa noite é essa: você é realmente um vitorioso em Cristo? Essas coisas estão de fato acontecendo na sua vida? Você tem confiado na condução que Deus tem dado a você e depende dela? Você é fragrância de Cristo para as pessoas? Você tem a palavra no coração? Não se trata de uma questão religiosa, mas de palavra no coração. E enfim, a sua capacidade de ser um vitorioso vem do fato de você estar em Cristo. É assim que as coisas estão acontecendo? Se é assim que as coisas estão acontecendo, aí você pode dizer sim, eu sou um vitorioso em Cristo. Se não é assim que as coisas estão acontecendo, as coisas precisam mudar dentro de você. E você precisa de um encontro verdadeiro e autêntico com o Evangelho do Senhor Jesus. Curve comigo a sua cabeça, por favor. E vamos à presença dele agora. Todo mundo quer vitória, não é assim que acontece? Todo mundo quer ser vitorioso. Esse clichê faz o maior sucesso. Mas nem todo mundo quer participar desse processo de pertencer a Cristo, de estar em Cristo, de ter uma verdadeira experiência de fé com Cristo. Aí nem todo mundo quer, porque é muito mais fácil ter os clichês na nossa vida do que a experiência verdadeira com o Evangelho. A minha pergunta é se essa noite há alguém aqui que quer ser de fato, de verdade, um vitorioso em Cristo nesses moldes que o apóstolo Paulo apresenta em sua carta. Nos moldes do Evangelho. Não é nos moldes de uma igreja, não é nos moldes de uma denominação, não é nos moldes de um ministério, não é nos moldes de um líder, não é nos moldes de um pastor showman, não é nos moldes das vontades humanas, mas é nos moldes de Cristo, um vencedor nos moldes do Evangelho. É isso que essa noite eu estou perguntando a você, se você quer ser um verdadeiro vencedor no Evangelho de Jesus. Se nessa noite há alguém que quer isso, aí onde você está, levante agora a sua mão e eu quero orar por você, de qualquer lugar onde você esteja. Se nessa noite você está dizendo eu quero isso, Deus abençoe você, pode abaixar a sua mão. Há mais alguém lá atrás, Deus abençoe você, Deus abençoe sim, Deus abençoe você. Na galeria há alguém que está dizendo sim, eu quero ser vencedor com Cristo dessa forma. Vamos voltar aqui para baixo. Há mais alguém que está dizendo isso? Sim, eu quero ser um vencedor com Cristo assim. Deus abençoe lá atrás. Deus abençoe você. Isso, agora vocês todos que levantaram suas mãos, levantem comigo a sua mão agora. Deixe a sua mão erguida. Isso, que eu quero orar por você. Senhor querido, essas mãos erguidas
simbolizam corações abertos para o Evangelho, para o teu poder, para o teu querer, para a tua vontade. Concretiza na vida dessas pessoas aquilo que tu queres operar na vida delas. E que o Senhor Jesus Cristo possa ser uma experiência verdadeira, autêntica, tangível, concreta na vida dessas pessoas, conduzindo-as, fazendo delas fragrância de vida, escrevendo nelas a tua carta de recomendação e dando a elas a capacidade que vem dos céus. Faze isso para a tua glória e para o teu louvor, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar este último hino que está em nossa ordem de culto e que diz exatamente isso. O choro pode durar uma noite, mas a alegria chega de manhã. Quem quer ser forte na fraqueza sabe disso. Sabe que com Deus o choro pode durar uma noite, mas o